Querido, há muitas coisas que nos levam para longe do Senhor, nos afasta do Senhor. Uma delas é o pecado. Mas umas vezes, Satanás, sabendo que não pode nos arrastar pelo pecado, ele começa a trabalhar uma coisa muito sutileza, chamado, distração. Ele começa a querer nos levar para uma distração. Distraídos. Diante daquilo que o Senhor está apresentando, diante daquilo que Deus está mostrando em nossos olhos, e nós não estamos percebendo. Diante daquilo que Deus quer de nós, daquilo que Deus está pedindo de nós, e nós também não estamos percebendo. Quem está entendendo isso, pessoal? Amém? Então tem muitas coisas em nossa vida que sucedem e nós não entendemos. O que eu preciso? Eu preciso procurar em Deus, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo isso, o que o Senhor quer me mostrar isso. Que tem muitas coisas que veio de Deus para a nossa vida e não causou em nós efeito. Por quê? Porque nós não agarramos aquilo. Aquelas palavras passaram e foram, mas não permaneceram em nós. Porque não buscamos compreender aquilo em nossa vida. A semente vai dar fruto a partir do momento que nós deixamos ela depositada em nosso coração e oramos sobre aquilo. Amém? Vamos lá. Ele diz versículo 20, não é isso? Entretanto, não foi isso que vos aprendeste de Cristo? Se é que de fato ouviste nele e foste discipulados, conforme a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, foste instruído a vos despides do velho homem, que se corrompe por desejos o quê? Enganosos. A ser renovado no novo modo de quê? De raciocinar. Ou seja, de o quê? De pensar. De raciocinar e a vos revestir do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade e provenientes de quê? Da verdade. Diga glória a Deus. Olha, a questão como Deus trata em nós, essa forma de sermos amadurecidos, transformados, nessa questão da nossa mentalidade por Ele, onde o Espírito Santo fala em nossa mente, para que os pensamentos dele ocupe em nós, é o que vai nos levar a um crescimento do Senhor. Olha o que diz em Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Filipenses, capítulo 4, versículo 6 até 8. Fala assim, ó. Não andeis ansiosos por motivo algum. Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de quem? Meu irmão, o que mais hoje aflige as pessoas? Ansiedade. Qual é a doença do século hoje? Ansiedade. O que mais se vende hoje de remédio manipulado hoje? Remédio para o quê? Ansiedade. E ansiedade é uma doença. Mas por que uma doença surge em nós? Por não haver um certo cuidado. Amém? Quem está entendendo? Por não ser cuidado em área, então doenças desenvolvem nossos corpos. O que é a ansiedade? O que previne essa ansiedade? Está aqui a Bíblia ensinando. O que evita isso? Está aqui, versículo 6. Não andeis ansiosos por motivo algum. Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus. Pai, eu estou preocupado com isso, Pai. Pai, eu não estou conseguindo dormir bem. Mas não, em vez de nós nos fechamos. Em vez de nós nos abrir, nós nos fechamos. Nos fechamos. Não falamos. E quando vamos falar, aquilo já está causando em nós um prejuízo muito grande. Sim ou não, gente?
Ah, não, pastor. Olha, eu não conto, eu não falo a minha vida, porque eu não quero que ninguém veja a minha fraqueza. Fraqueza é aqueles que não têm coragem de mostrar a sua ferida. Esses são fracos. Fraqueza é aqueles que não têm coragem de pedir ajuda. Esses são fracos. Isso não é sinal de força. Sinal de força é aquele que se achega ao Senhor. É aquele que se achega a alguém e diz assim, me ajuda. Pois sozinho não podemos vencer. Não temos força. Amém? Quem está entendendo? Fraqueza é aquele, sabe, que não divide um fardo, mas quer carregar tudo sozinho. A fraqueza é daquele que não tenta se relacionar, mas é aquele que quer viver isolado de tudo. Jesus fala assim, eu não vos chamo de discípulo mais, nem servo, mas vos chamo de meus amigos. Porque tudo que o Pai me diz, eu compartilho com você. Eu estou dividindo com vocês. Jesus precisou de amigos. Nós precisamos de amigos. Glória a Deus. E ouvir isso. Amém? Você está entendendo sim ou não? Essa questão de ouvir algo que vem do Senhor para a nossa vida. Eu entrei num tema essa semana passada, em questão de entendimento da palavra, em Atos 27, se puder colocar para mim, só para me passar a pincelada aí. Atos 27, Paulo, ele é preso e vai ser levado prisioneiro para outro lugar, para outra província. Só que antes da viagem acontecer, Paulo, ele tem uma visão. Deus antecede para ele uma visão. E ele começa a falar em Atos 27, deixa eu só ir para ver se eu acompanho aqui. Atos 27, ele começa a dizer, senhores, eu vejo que essa viagem, versículo 10, ele fala assim, 27, 10. Senhores, antevejo que esta viagem será desastrosa. Ele teve uma visão, que essa viagem vai ser o quê? Alguém podia dizer, ele está falando isso porque ele vai ser o quê? Levado para ser o quê? Preso. E ele começa a aconselhar eles, dizer, senhores, não vamos agora, porque vai ter muito prejuízo, muita coisa vai acontecer, né? Vamos preservar a nossa vida, espera um pouco. Aí versículo 11 fala assim, todavia o centurião, em vez de dar ouvidos à palavra de Paulo, preferiu seguir a sugestão do piloto e do proprietário do navio. O óbvio, qual é? Você vai ouvir um prisioneiro? Ou marinheiro? Na experiência, o marinheiro, o prisioneiro não sabe o que está falando. Só que Paulo não falava de si, Paulo falava daquilo que Deus mostrou a ele. Glória a Deus. Você está entendendo? Entenda isso aqui. Muitas vezes nós vamos ignorar palavras que Deus está trazendo para nós, através de pessoas. Porque você, eu que sei o que é melhor para mim, eu que sei da minha vida. E não vamos querer dar ouvido àquilo que Deus está trazendo, aquilo que Deus está falando. Por exemplo, talvez Deus está falando algo para nós hoje, acerca do nosso comportamento, acerca da nossa conduta. Talvez Deus está falando algo para nós hoje, assim, olha, você é meu filho, você é minha serva, você é meu servo, então você precisa mudar os frutos, porque você pertence a mim. Glória a Deus. Talvez Deus está dizendo assim, olha, você é uma fonte boa, então não jorre uma água má. Você é uma terra boa. Glória a Deus. Quem está entendendo, pessoal? Em nome de Jesus. Então é isso que o Senhor vem falando no nosso coração. E quando Deus trouxe a visão a Paulo, disse, olha, eu tive uma visão. Vamos demorar um pouco. Vamos esperar passar esse momento, esses meses. E depois nós vamos. Querido, a Bíblia descreve que houve 10 dias que não havia nem sol, e nem lua, e nem estrela. Apenas escuridão e tempestade.
Porque eles seguiram a viagem e não quiseram dar ouvido a quem? A Paulo, mas sim o experiente. O experiente que já tinha muitas habilidades de navegar sobre os mares e Paulo nenhuma. Você está entendendo isso? A humildade procede de honra. O que é humildade? Tem coisas que estão vindo de baixo, querida. E as coisas que vêm de baixo, olha, presta atenção nisso aqui. Às vezes seria muito melhor você dar crédito às coisas que vêm de baixo do que às coisas que vêm de cima. Estou falando de cima, não do alto, do Senhor. Mas eu estou falando daqueles que talvez estão acima de você. Às vezes nós ouvimos alguém que é doutorado e não queremos ouvir alguém que não tem nenhum diploma, mas tem uma sabedoria que o mundo desconhece. As coisas que vêm de baixo, normalmente ela vem para nos alavancar e nos levantar. Mas as coisas que vêm daqueles que se acham superiores, que vêm de cima, ela vem para nos abater e nos afundar. Talvez nós não temos a humildade para não querer ouvir isso. Porque olhamos e dizemos assim, mas é o que Deus escolhe para usar. Porque Deus não quer que esse ou essa conte com as suas habilidades, suas inteligências. Mas para que todos possam bater o olho e ver a insignificância daquele ou daquela e saber que aquilo que está sendo direcionado ou falado está vindo do Senhor. Glória a Deus. Quantas coisas eram para nos abençoar e nós desprezamos e aquilo não gerou em nós uma bênção. Você está entendendo? Deixa eu falar para você uma experiência. Uma certa vez, mas eu vou citar essa. Uma certa vez, eu estava na igreja e chegou alguém que morava na rua. E entrou, eu fiquei observando e disse, olha, eu entrei aqui porque eu preciso de uma oração. Eu falei, amém. No meu entendimento, eu falei, não, eu vou orar para abençoar essa pessoa. Só que, naqueles momentos, ela falou algo tão poderoso que eu vinha perguntando a Deus semanas. Deus usou ela para me abençoar. Eu pensei que eu vinha fazer algo, mas Ele veio para fazer algo em mim. Glória a Deus. Você está entendendo isso? Em nome de Jesus. Então a Bíblia vai sempre descrever isso, que essa humildade vai sempre proceder honra do Senhor em nós. Mas a soberba, uma rejeição de Deus. Porque Ele dá graça aos humildes, mas rejeita os soberbos. O que é soberbo? Aquele que pelo fato de alguém ser inferior a ele, menos capacidade, que ele que está precisando ser ajudado e não a gente assim despreza as palavras que Deus está falando através dos lábios daquelas pessoas. É por isso que nós temos que ter uma percepção muito grande para ouvir da onde vêm aquelas palavras. Glória a Deus. Então olha, o centurião disse, não, eu vou dar ouvido a um prisioneiro, eu vou dar ouvido a um marinheiro. E o dono do navio, que conhece o navio e conhece os mares. Paulo não conhece nada. Paulo não sabe nada. Realmente, querido, somos pessoas insignificantes. Reconhecemos isso. Mas o Deus soberano e misericordioso, muitas das vezes, tem usado e vai usar a nossa vida para edificar outras pessoas. Amém? E olha o que sucedeu. Paulo, ele teve outra visão. Dessa vez, o anjo apareceu para Paulo, para falar com ele. Ele disse, Paulo, manda todo mundo ficar quieto, tranquilo. Porque já tinha 10 dias. Está tranquilo. Ninguém vai morrer. Mas o barco vai se perder. Por quê, querido? Ainda que nós pedimos misericórdia do Senhor, mas tem consequência na nossa desobediência. Presta atenção nisso aqui. Ah não, eu clamei pela misericórdia. A misericórdia vem, mas tem consequência na desobediência. Por quê? Perdeu tudo. Perdeu tudo. 276 pessoas que havia dentro daquele navio
perderam tudo. Restou a vida, porque o anjo disse, não, eu vou preservar a vida deles. Quem está entendendo, pessoal? Glória a Deus. Então, às vezes nós queremos ouvir uma palavra, sabe, que seja algo que possa impulsionar o nosso espírito, empolgar o nosso ser. Eu digo hoje que as pessoas estão mais em busca hoje de uma empolgação do que de uma direção. As pessoas querem mais algo que supra a sua necessidade do que ouvir algo que gera nela o próprio suprimento da vida dela. O que as pessoas buscam hoje? Buscar algo que esteja já pronto do que aprender algo para não depender de ninguém amanhã. Por que as pessoas hoje estão vivendo ao mercê? Por que as pessoas hoje estão sendo humilhadas, escravizadas? Porque pediram de uma certa maneira isso. Cooperam para isso. Quando a gente diz, ó, fulano, vem para você aprender. Não, é muito demorado, é muito difícil. Não, eu prefiro que alguém vá lá e faça. Parece uma coisa chocante, mas eu já vi pessoas se chatearem. No ponto ele fala assim, fulano, pastor, você ora por mim? Sim, eu oro, mas ó, você tem que orar. Você tem que começar a orar, tem que começar a fazer isso. Você não pode somente ficar pedindo oração. E a pessoa está chateada. Porque ela quer viver na dependência de uma oração. Para quê? Tomar um copo d'água para matar a sua sede, se Deus está dizendo que você pode se tornar a própria fonte de água, jorrar para a vida eterna. Glória a Deus. Amém. Queridos, somos gratos às bênçãos, somos gratos à oração do pastor, da pastora, somos gratos a tudo. Só que eu não dependo da oração do pastor. O Senhor diz que eu sou uma fonte que vou jorrar. Aleluia. De uma certa maneira, vejamos as práticas da igreja que estão fazendo pessoas dependentes das suas práticas. Se não tiver aquilo, não acontece. Aí precisamos fazer aquilo toda semana e todos os meses. Repetir toda vez aquilo. Nos tornamos escravos das práticas delas. Por incrível que pareça, deu certo. Quem disse que não vai dar certo? Por que deu certo? Porque eu tive uma fé, eu agi a fé. Só que a fé não está em coisas. A fé está dentro de mim. O Senhor diz que Ele me deu uma fé. E essa fé é poderosa que vence o mundo. Glória a Deus. Essa é a vitória que vence o mundo. A nossa, ele falou isso, a nossa fé. Ele não está falando a minha fé, a nossa, está dizendo, você tem essa fé necessária para você vencer as barreiras e as dificuldades. Cadê ela, pastor, que eu não estou vendo? Está aí dentro. Você precisa procurar, achar ela, encontrar ela na sua vida, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, quando Paulo vai descrevendo isso, em Efésios, como também em Atos, essa questão, Paulo está trazendo em nós um ensinamento, para não vivermos refém de doutrinas, de falsas doutrinas e ensinamentos, de costumes pagãos que estão sendo hoje aplicados e de uma certa maneira pervertido, dizendo que esse é o costume do Senhor. E isso, não, querido. Amém? Quem está entendendo? Senhores, vou voltar lá o Efésios novamente. Ele fala assim, cadê o Efésios? Ele vai falar assim, ó, não andeis ansiosos, nem isso. Cadê Jesus? Pensa o Filipenses, né? Filipenses. Não andeis ansiosos por motivo algum. Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações ou petições, em outras passagens, em outras versões, declarada na presença de Deus, por meio de oração e súplica com ação de graça. Olha, por meio de quê?
Eu falo com Deus, pastor, do que eu preciso. A oração não é muita coisa a não ser falar com Deus também. Mas falar com Deus de uma forma rendido estou. Jário, mestre da sinagoga. A Bíblia diz isso. Que ele era o homem conhecido e carregava uma patente e um nome. Mas o que ele faz quando encontra Jesus? Se prostra e o adora. Josafá, um rei que tinha um domínio. Mas o que ele declara em sua oração? 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 12, ele diz: Senhor, não és tu rei que domina sobre os céus e a terra? Não há outro rei além de ti, só o Senhor é o rei. Então ele está falando que as vossas petições sejam conhecidas por meio de quê? Declarada a presença de Deus por meio de oração e súplica. O que é súplica? O que é essa súplica? É o não calar. É o cego Bartimeu dizendo: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E, querido, não ouço. Ele ainda não respondeu, mas eu estou suplicando. O fato de Deus não responder ainda, não é porque Deus não ouviu. Deus está provando em nós a humildade, a confiança, a fé nele. Não quer dizer que Deus me ouviu desde o primeiro instante. Deus ouviu antes da palavra chegar no teu pensamento. Antes de sair na sua língua, Deus já tinha ouvido as suas palavras. Daniel, ele ora e jejua 21 dias, e o anjo diz assim: Daniel, o Senhor ouviu, a tua oração foi ouvida desde o primeiro dia que aplicaste o teu. Não é do primeiro dia que ora não, querido, porque tem palavras que vêm da boca, mas tem palavras que vêm do nosso coração, aplicado no Senhor. Tem palavras que vêm, sabe, daqui, de necessidades aplicadas, de momento difícil que nós estamos passando, mas tem palavras que vêm do coração que está sendo aplicada em Deus. Glória a Deus. Amém? Quem está entendendo? Em nome de Jesus. Não é o falar, mas é aquilo que vem, sabe, do nosso íntimo, do nosso espírito, da nossa alma. Você sente quando uma coisa vem da boca para fora, e você sente quando algo vem, sabe, da sinceridade das pessoas. Sim ou não? Ou nós não temos essa capacidade de sentir isso? Lógico que temos. Nós sentimos isso diariamente. Verdade ou não é? Então, quando algo vem da alma, nós conseguimos sentir. Você acha que Deus não tem essa percepção? Ele vai falando sobre isso aqui, ó. Versículo 7 e o 8, para nós encerrar. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso quê? Coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Onde que nós temos um confronto maior? Nos nossos pensamentos, nas nossas mentes. Olha, a forma de eu pensar, sentir e ver as coisas impossibilitam de eu alcançar aquilo que Deus tem para mim. Pastor, você está falando besteira, será? A forma de eu pensar impossibilita de eu alcançar o que Deus tem para a minha vida. Romanos capítulo 12, versículo 2, transformai-vos, não é isso? Renovai-vos, transformai na renovação da vossa mente. Transformai-vos na renovação da vossa mente. Para quê? Para que você possa provar a boa, perfeita e vontade e agradável do Senhor. Tem uma vontade que Deus quer que eu e você vivamos. Mas isso não será possível enquanto nós não sermos o quê? Transformados por esse Deus. Aí, Filipenses, versículo 8, ele fala assim, ó. Concluindo, claros irmãos, absolutamente, tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável. Olha isso aqui, essa lista aqui, ó. Presta atenção, repetir. Caros irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto,
tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável e tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisto pensai. Tirando isso, não pensa. Não pensa. Eu fico pensando em algo ruim. Mas olha o que Deus escreveu. Aí eu fico pensando no pior acontecer. Mas eu sei que existe. Não, saber todo mundo sabe. Agora, por eu saber que algo existe, eu tenho que trazer isso para a minha vida? Não. Eu tenho que trazer para mim o que Deus falou que é para mim trazer para dentro de mim. Amém, queridos? Glória a Deus. Você entende isso em nome de Jesus? Sim ou não, gente? Tenho que trazer isso. Olha, para nós finalizar, pula o capítulo 5, o capítulo 5 de Efésios, capítulo 5, versículo 8, por gentileza. Ele fala assim, ó: pois no passado, versículo 5, capítulo 5, versículo 8. Pois no passado ereis treva, mas agora sou luz no Senhor. Assim andais como filhos da luz. Olhem para mim. Você é filho de quem? Responda, por favor. Você é filho de quem? Você é filho de quem? Filho de Deus é derrotado ou vencedor? E por que a gente anda como se fosse perdedores? Você é filho de quem? De Deus. Por que você está andando como se você fosse filho de um escravo? Você é filho de quem? Hã? De quem que você é filho, querido? Sabe por que às vezes nós estamos se abatendo? Porque nós esquecemos de quem é o nosso Pai. Porque se soubesse quem é o nosso Pai, querido, a gente sabe que Ele se levanta em nosso favor e nos defende e toma a nossa frente e nos dá vitória. Quem é o nosso Pai? É aquele que nos levanta, é aquele que nos firma. Por que eu vou temer? Ah, mas não, eu sei a quem eu tenho crido. Aleluia! Glória a Deus! Talvez Deus está trazendo você aqui hoje e falando tudo isso para dizer assim: olha, de quem você é filho? Então anda como de quem você é filho. Glória a Deus. Você já viu esses, não criticando, mas essas pessoas, sabe, que deixa subir para a cabeça, esses playboyzinhos que são filhos de alguém que tem uma posição, e quando alguém tenta falar: você sabe de quem que eu sou filho? Você sabe que ele usa essa paternidade para tentar nos intimidar? Eles usam e falam assim: você sabe de quem que eu sou filho? Olha, ele está usando a paternidade dele para tentar nos intimidar. Quem está entendendo? Querido, toda vez que Satanás te afrontar, te confrontar, diga para ele: você sabe de quem eu sou filho, Satanás? Você sabe quem é meu pai? Quem está entendendo? Não se esqueça da nossa paternidade espiritual em Cristo. Você sabe de quem eu sou filho? Você sabe quem é meu pai? A vida não precisa mais falar nada. Quem é seu pai? Ah, é o promotor. Não, vai. Quem é seu pai? De quem você é filho? De quem você é filho? De quem é, gente? Então andais como filho de Deus. Como é que o filho de Deus anda? Não se achando, mas certo da vitória. Olha lá. Alguém cercou a cidade. O rei, né? Me ajuda aí. Quem foi o rei? Amazias afrontou quem? O rei afrontou o outro que levou cartas. Não me lembro agora. Me ajuda aí. Ezequias? O rei Ezequias? Foi isso? Me ajuda aí, pastor.
afrontou o outro. Senaqueribe afrontou Ezequias. Aleluia. Aí Ezequias estava como? Desesperado. Não, ficou calmo. Coloca para mim antes, coloca aí, coloca. Em nome de Jesus. Aleluia. Gente, recebe, porque eu estou sentindo fluir de Deus agora para a tua vida. Glória a Deus. Ó, cercaram. Ei, você está aqui hoje. Como é que você está se sentindo? Cercado. Você tem muita fé em Deus, mas você olha para um lado, olha para o outro e você não vê saída. Automático, querido. O seu espírito começa a se esconder dentro de uma caverna. Automaticamente a tua alma começa, automaticamente a tua confiança, a tua vontade de parar de desistir, ela começa logo. Cercaram. Senaqueribe afronta Ezequias, o rei Ezequias, cerca a cidade, destrói tudo à volta dele, deixa ele por último. Destruiu tudo, e ele estava ouvindo tudo que estava acontecendo, e deixou ele por último. Chegou até ele. Como é que Ezequias ficou? Desesperado, correndo, gritando. Não, parado. A ponto que aquilo incomodou tanto Senaqueribe que mandou alguém perguntar: você não está ouvindo o que está acontecendo? Você não viu o que nós fizemos, por onde nós passamos? O nosso exército é grande. Ele pergunta: em quem você desconfia? Para você estar tão calmo assim? Ezequias pega as cartas e leva ao Senhor. Senhor, aqui ó, essas são as cartas que eles me afrontaram, dizendo isso, dizendo aquilo, falando mal do Senhor, falando que isso, aquilo. Mas eu sou o teu filho. Por que Ezequias não se desesperou? Por que certos homens de Deus que tinham todo motivo para desesperar, não se desesperaram? Não se esqueceram da sua paternidade. Não se esqueceram daqueles que se levantam em seu favor. Aquele que trabalha em favor daquele que nele confia. Glória a Deus. Amém, querido. Está acontecendo nesse exato momento situações difíceis com você. Você está passando por apertos, por momentos estreitos da tua vida. Mas lembre de quem você é filho. Quem é o seu pai? Quem é que te defende? Quem é que provê na tua vida? Quem é que te sustenta? Quem é que vai determinar as coisas em sua vida? É Deus. Então não é o homem que vai dizer o que vai acontecer ou não acontecer. A última palavra é a do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. De quem nós somos filhos? Que é o nosso Senhor. Pastor, o senhor não estaria tranquilo se eu estivesse no meu lugar? Talvez não, mas eu ia procurar me lembrar de quem eu sou filho. Descansa no Senhor. 1 Pedro, capítulo 5, se eu não me engano, versículo 3, ele diz: lançai sobre mim as vossas preocupações, e eu, Senhor, tenho cuidado de vós. Eu cuido de você. Glória a Deus. Lança sobre mim. Deposita aos meus pés. Em nome de Jesus, gente. Eu creio em Deus, mas se esqueceu que você é filho dele, é? Que ele é um pai zeloso, ciumento e protetor. Que ele não pode ouvir o choro do seu filho, que ele vem bem pertinho e fala: o que foi? Foi, filho? É, filho? Tá bom. Ficar aí parado e verde. Essa peleja não terá de pelejar, porque o Senhor ouviu a tua súplica e o teu choro. Fica paradinho. Não te mexe, tá, filho? Tá bom, papai, não te mexe. A hora que eu mandar tu ir, tu vai. Mas, pai, não te preocupa. A hora que eu mandar tu ir, tu vai. Apenas crê, porque eu sou o Senhor que te dou vitória. Crê.
Glória a Deus. Querido, eu sou encorajado pelo Espírito Santo para falar para você essa manhã. Deus está dizendo para mim agora que Ele já ouviu a sua oração, que Ele já escutou a tua oração, que Ele já viu as tuas lágrimas. Ele está falando agora, fica parado, não tema, confia, porque vai chegar um momento que eu vou dizer assim, agora vai, e você tem que ir, porque o Senhor já determinou a nossa vitória. Glória a Deus. Você crê nisso em nome de Jesus? A quem nós somos filhos? Querido, nós não sabemos dessa paternidade, nos faz pessoas amedrontadas. Satanás, ele quer mexer na nossa paternidade. Sempre foi esse o plano de Satanás. Mateus capítulo 4, pastor. Esse aqui é pastor também, tá? Eu chamei de pastor, ele é pastor, ele não gosta não. Mateus capítulo 4, o diabo se apresenta a Jesus no deserto e pergunta assim: se és filho de quem? De Deus. Se tu és o quê? Ele quer mexer na paternidade. Porque nós ficamos às vezes enfraquecidos quando nós somos abalados na nossa paternidade. Nós ficamos com traumas, sequelas. É difícil para uma pessoa que... Eu posso falar, gente? Posso falar? Sim ou não? Tem pessoas aqui, tem pessoas lá fora ouvindo. É difícil para uma pessoa que foi criada sem um pai ou sem a mãe. Ela tem uma sequela. Ela tem uma ferida aqui dentro. Se Deus não sarar isso, se ela não se abrir, se ela não der espaço, querido, ela vai ter um trauma na vida dela inteira, o resto. É difícil para um filho. Ele pode ter sido criado por avô, pela avó, querido, mas o sangue que corre na veia. Por um filho, por uma filha, por alguém que foi criado longe do papai, longe da mamãe. Não que o pai morreu, não. Isso nós superamos, mas é a questão que o pai o abandonou, que o pai o deixou, que o pai foi embora. Essa pessoa é uma pessoa que ela tem dificuldade de vencer em várias áreas da sua vida. É uma pessoa que tem dificuldade de se relacionar. É uma pessoa que tem dificuldade de ser feliz. É uma pessoa que tem dificuldade de prosperar. Por quê? Porque a paternidade dela está ferida. Ela tem dificuldade de perdoar, porque a paternidade dela está ferida. E hoje Deus está dizendo para você: não se esqueça que você tem um pai. Você pode chamar ele não de Deus, não, chama ele de papai. És o meu Deus, o meu Senhor, mas é o meu pai. A Helena, ela sabe que eu sou pastor, mas ela faz coisas que nenhum de vocês tem coragem de fazer. Sabe por quê? Porque ela sabe que eu sou o pai dela. Fala, não, eu posso invadir o culto agora e ele não vai fazer nada, porque eu sou pai. Eu vou olhar para ela, ela fala, não, só não tenha coragem, que eu sou tua filha e tu é meu papai. Tem coisas que eu falo para Helena e falo assim, Helena, ela fala assim, papai, eu te amo. Acabou. A minha esposa fala, tu é mole. Eu falei, eu quero ver quando chegar a sua vez. Quando chega a vez dela, ela fala, mãe, eu te amo. Acabou. Acabou. Independente de quem eu sou, independente da posição que eu estou aqui, ela sabe que eu sou o pai dela. Deus é teu Deus, Ele é soberano, Ele é grande, Ele é poderoso, mas Ele é teu papai. Eu errei, Deus, eu pequei, Deus, eu falhei, Deus, mas o Senhor é meu papai. Eu estava longe, Deus, eu me afastei, Deus, mas estou aqui porque o Senhor é meu pai. Querido, eu saí muito novo de casa, vivi no mundo afora, trabalhando, e chega um momento que tudo deu errado, e eu não tinha mais para onde correr. Adivinha para onde eu voltei? Para casa da onde? Dos meus pais. Porque eu sabia, por mais entristecido que eu deixei eles, mas eu sabia que o meu quartinho, o meu lugarzinho, eu ia ter um lugarzinho para mim, porque eles eram meu pai e eu, filhos. Deus é teu pai, Ele nunca te rejeita.
sempre vai ter um lugarzinho reservado esperando você. Glória a Deus. Não se esqueça da sua paternidade. Quem é seu pai? Responde para mim agora com toda a sua alma. Quem é seu pai? Você consegue fazer melhor. Quem é seu pai? Você consegue melhor ainda. Quem é o seu pai? Ele é seu pai. Então diga: tu sabe doença, tu sabe vício, tu sabe Satanás. De quem eu sou filho? Tu sabe quem é meu pai? Tu conhece meu pai, miséria? Tu conhece meu pai, portas fechadas? Tu conhece meu pai? Glória a Deus. Quem é seu pai? É Ele. Quando alguém tentar te parar e falar assim: tu sabe de quem eu sou filho? Tentaram parar Neemias, e Neemias estava com uma carta de um rei, porque o rei era papai de Neemias naquele tempo. O Neemias era só um copeiro, mas ele levou carta do rei. Quando tentaram parar, ele falou assim: tu conheces isso aqui? Pode passar, Neemias. O que mais tu precisa? Pedro lançou rede a noite inteira, não pegou nada. Mas aí apareceu um que é o papai, e deu uma palavra assim: vai, Pedro, lança de novo. Senhor, eu lancei rede. Agora eu vou, por quê? Antes eu estava indo sozinho. Agora o Senhor, papai, me deu uma palavra para fazer.